Amém? Glória a Deus. Então, abra a palavra de Deus, livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo... Deixa eu ver aqui... Ah, não, está aqui, Provérbios é lá atrás. Perdão. Provérbios, capítulo 15, versículo 33. 33. Todos acharam? Ah lá. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E precedendo a honra vai o quê? Vai o quê? A humildade, né? Olhe comigo para essa mensagem. Peço a Deus que fale contigo, que nos use. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo. E agora te pedir que o Senhor venha nos usar mais uma vez como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que precisamos, necessitamos ouvir, a fim de alcançarmos corações sábios, para que tenhamos as tuas ricas bênçãos sobre a nossa vida. Essas forças que nós estamos falando nessas semanas são para abençoar teu povo. Então, Pai, abençoa cada coração aqui, em nome de Jesus. Amém? Amado, ouvir a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus e praticar, traz bênção para a nossa vida. Amém? Então, quanto mais eu me encho da palavra, mais eu me encho do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus. E isso me dá força e vigor para que eu tenha uma vida abençoada. E é da vontade do Pai que todos sejam abençoados, que todos venham prosperar e ter uma vida abundante. Amém? Então, presta bem atenção. Precedendo a honra vai o quê? A humildade, né? Ou seja, o que precede? O que vai à frente. A humildade vai à frente, a honra vai o quê? Atrás. Deu para entender bem? Amém? A humildade vai à frente, a honra vai atrás. A Bíblia diz que a soberba precede o quê? A ruína. A soberba vai na frente, a ruína vai atrás. A humildade vai na frente, a honra vai atrás. Quem quer ficar de pé em nome de Jesus? Tem que colocar a humildade na frente. Qualquer lugar que você vá, né, quando você chega de mansinho, com educação, é ou não é verdade? Né? As pessoas, elas vão te tratar bem ou mal. E quando você chega com o nariz empinado? Espera um pouquinho aí. Quem já passou por isso? E vai ficando quanto tempo? Às vezes a gente chega em determinado lugar e aí tem gente, né, esperando, chateado, reclamando, falando, e aí você chega quietinho, e aí do lado, por favor, pode me ajudar? Aí a pessoa, quem estava reclamando vai deixando lá. É ou não é verdade, não é? E vai ficando mesmo. Por quê? O nariz empinado, não tem jeito. A Bíblia fala, né, que Deus resiste ao soberbo. Sabe, o vaidoso, mas dá graça ao humilde. Olha que coisa maravilhosa. Né? Então, se a humildade vai à frente, logo atrás vem a honra. Então, se eu quero ser honrado, quem tem que ir à minha frente? Qual a minha atitude para ser honrado? Ser humilde. A Bíblia diz que aquele que se humilhar será o quê? Exaltado. Olha só coisa boa. Não é aquele que for humilhado, não. Porque tem gente que é humilhado porque vacilou. É ou não é verdade? Esse humilhado vai continuar humilhado. Estou sendo claro aqui, gente? Fui humilhado, mas eu vou ser exaltado. Não vai, não. Se você errou, não vai, não. Deu para entender? Aquele que a si mesmo se humilhar, esse vai ser exaltado. Entendeu? Aqui é a diferença. Então, ele não pode errar. Né? Achar que... Né? Por exemplo, a Bíblia diz assim... Só para os irmãos entenderem, tem algumas frases que a gente pega solta que acaba atrapalhando. Quem é de Deus, o maligno não toca. Legal, está lá em 1 Pedro 3,18. Não, mas lê o versículo todo. A Bíblia fala assim, olha como é que fala. Quem é nascido de novo não peca. Não comete pecado. Entendeu bem? Esse o maligno não toca.
Deu para entender bem? Agora está vacilando, errando, está dando lugar para quem? Que a Bíblia fala assim, não dês lugar a quem? Ao diabo. Como é que dá lugar ao diabo? Quando eu erro, quando eu vacilo, quando eu saio da palavra de Deus. Aí o diabo vai tomar lugar. Você vai chamar ele, senta aqui do meu lado, é o que está fazendo. Estou sendo claro aqui, gente? Fala comigo assim, Deus não toca, perdão, o diabo não toca na vida daquele que procura se preservar do pecado. Não é que a gente é perfeito. Não, mas você vai procurar se preservar do erro. Porque como é que o diabo tomou autoridade na humanidade? Através do pecado de quem? De Adão. Hã? Então, errou, o diabo pega autorização para arrumar problema. Então, quem é de Deus, o maligno não toca. Quem é de Deus não vive pecando. Glória a Deus. Ele se preserva. Ah, mas e se cair, se pecar? Corre rapidinho, é ou não é verdade? Para a cruz. Aí a Bíblia diz, aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Aí o diabo quase pegou você, mas você correu primeiro. Quem entendeu bem aqui? Fala que o irmão está ao seu lado assim, ó, se der um tropeço, se errar, corre logo para a cruz. Fica esperando o tempo, não vou ver o que vai dar ruim. Entendeu? Estou sendo claro aqui. Amém? Né? Fica esperando, vamos ver o que vai acontecer, ninguém está sabendo, Deus não sabe. E o diabo sabe também. Entendeu? Olha só, ele pediu autorização para se andar com Pedro. Imagina alguém que está vacilando direto. Não tem jeito. É ou não é verdade? Então, a gente luta para não pecar. Caiu, tropeçou. Opa, levanta rapidamente, pede perdão, pede arrego, não é verdade? Senhor, perdoa aí, me ajuda aí. E aí Deus vai te abençoar. Agora, se ficar esperando, as coisas dão errado. Glória a Deus. Então, nós vemos que para que eu tenha um coração grato, eu preciso ser humilde, porque o ingrato não é humilde. E para que eu possa honrar, eu também tenho que ter o quê? Humildade. Fala comigo assim, a humildade tem sido a base para tudo, não é verdade? O próprio Senhor Jesus fala assim, aprendei de mim que sou o quê? Manso e soberbo, manso e vaidoso, manso e humilde de coração. Se Jesus era humilde, quem sou eu para não ser? Para achar que sou alguma coisa. Então, a humildade, ela está ligada diretamente à honra, porque assim como quem é vaidoso não consegue agradecer, tem dificuldade, alguém que não é humilde também vai ter dificuldade em honrar. Deu para entender bem aqui, gente? Ou não? Quem entendeu bem? E vou falar uma coisa para vocês, isso não dá imposte, não. Está mais no nosso meio do que você imagina. A dificuldade em honrar. Por que eu tenho que honrar? Fulano não é melhor do que eu? Não se trata de ser melhor. Quando a Bíblia fala assim, lá, primeiro mandamento com promessa, qual é? Honra teu pai, tua mãe, para que Deus prolongue teus dias sobre a terra e te vá bem. Prosperidade e longevidade vem depois da honra. Quem entendeu bem aqui? Aí diz ali que o pai tem e a mãe tem que ser bom ou ruim? Não? Abre um parênteses assim, um asterisco lá embaixo, ó, somente se o pai e a mãe forem bons. Está escrito isso ali? Tá ou não? Não, então fala com o irmão que está falando assim, a honra não é pelo que a pessoa faz de bom ou de ruim para você, é pelo que ela representa. É muito mais sério do que você imagina. Deu para entender bem aqui? Amém? Nem todo pai é bom, nem toda mãe é boa. Né? Vamos colocar assim, mas a Bíblia não abre espaço. Honra, né? E aí, o que é a honra? Porque honra, ele tem um significado de peso. É pelo que a pessoa é e por quem ela representa. Quem ela representa. Então, nós podemos honrar e podemos também sermos do quê? Honrados. Para que a gente seja honrado, para que nós sejamos honrados, é necessário que eu tenha humildade. E para que eu possa honrar, eu também tenho que ter humildade, porque quem não é humilde também não consegue honrar. Foi claro aqui? Porque a pessoa vai sempre se colocar assim, poxa, fulano, mas por que eu tenho que honrar? É ou não é verdade? Pelo que a pessoa representa. Então a Bíblia ela fala em vários lugares ali, honrai ao rei,
honrar os governos, honrar as dignidades. É ou não é verdade? Manda ali honrar. E acabou. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quando você... Vamos a um lugar que todo mundo conhece. Você vai diante de uma dignidade aí do judiciário. E aí você chega lá, você vai chamar, né? Vai conversar com o juiz e se dirigir a ele de maneira respeitosa. Por quê? Porque ele é digno de honra, porque ele está representando o Estado. Estou sendo claro aqui, gente? Ou não? Amém? Né? Você vai numa unidade, né, militar, tem lá o comando. Ele é digno de quê? De honra. Ele governa uma série de pessoas ali dentro. Concorda comigo, gente? Ou não? Ah, mas é um homem, não importa, não diz respeito à pessoa, diz respeito à autoridade que ela está investida. Estou sendo claro aqui com vocês, gente? Amém? Então, quem não consegue honrar pai e mãe, dificilmente vai honrar o guarda, dificilmente vai honrar o juiz, dificilmente vai honrar um comandante de um batalhão, dificilmente vai honrar um pastor. Quem entendeu bem aqui? A Bíblia ainda fala assim, ó, diante das cães te levantarás. O que são cães? São as cabeça branca, as têmporas brancas. A Bíblia fala que nós diante dela, nós temos que nos levantar. Quer ver uma coisa? Eu aprendi o seguinte, você está num ônibus, é mais jovem, se tem um adulto, né, alguém mais velho de pé, o que tinha que fazer? Hoje faz isso? O que o pessoal faz? Finge que está dormindo. É ou não é? Quer ser abençoado desse jeito? Vai ser? Não, porque a honra, eu tenho que ter a honra no meu coração. Eu tenho que ter a honra onde? No meu coração. E não saber honrar é complicadíssimo, é perigoso isso, porque você está refletindo aquilo que está no teu coração, uma vaidade. Está querendo se achar igual, se achar do mesmo valor, isso é ruim, quando na realidade nós precisamos, a Bíblia diz que nós devemos servir ao outro. Olha só, o Senhor Jesus fala assim, eu mesmo não vim para ser servido, eu vim o quê? Servir, mas quando a gente, né, vamos colocar assim, acha que não deve honrar, é porque você se acha no mesmo patamar. Se você acha no mesmo patamar, é porque a vaidade já entrou. E o primeiro que caiu aqui na terra a respeito disso foi quem? Foi Adão. Olha, você fica tranquilo, porque se você comer aquele fruto lá, você vai ser igual a quem? Você não vai precisar mais honrar a Deus. Deu para entender bem aqui o perigo que é? É um sentimento embutido de vaidade. E quem é que deu esse papo para Adão, para Eva? Quem foi? O diabo. Por quê? Qual o sentimento que ele teve? Foi mesmo? Foi ou não foi? É ou não é? Olha ele, né? Está lá em Isaías 14, né? Ezequiel 28, diz assim, ó, subirei acima das nuvens do Altíssimo, me sentarei no trono do Altíssimo, serei semelhante ao Altíssimo, a dificuldade em honrar porque o orgulho estava nele. Estou sendo claro aqui? E ele, o que ele pensou? Adão foi criado? Legal, mas eu vou colocar um orgulhozinho nele também ali. Fala com o irmão que está ao seu lado assim, se você não consegue honrar, peça misericórdia a Deus para te ajudar. Porque essa falta de honra embute uma vaidade. E se o diabo tentar, você cai igual caiu Eva, igual caiu Adão. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Ou não? Né? Então é muito importante isso. Então, o peso da honra é tremendo. Então, quer ver uma coisa? Como é que eu... Mas a gente não tem que honrar só a Deus? Não, a Bíblia fala ali. Nós devemos honrar o rei. A Bíblia diz que nós devemos honrar uns aos outros, preferir honra os outros. Olha como é que o crente deve ser. Eu tenho que preferir os outros em honra do que a si mesmo. Isso não vai arrancar teu pedaço, não. Estou sendo claro aqui, gente? É muito difícil, sabe? Porque a humanidade sempre quer o pódio, não é verdade? Sempre quer estar em primeiro lugar. Ninguém quer ajudar alguém a ir para o pódio, não é? Mas se você reparar bem, todos nós estamos numa luta. Eu prefiro aquelas corridas de revezamento. Quem já viu? Quem já viu de revezamento? Né?
Tem um monte de corredor. Um sai, passa o bastão para o outro, fala com o irmão que está falando, assim é a nossa vida aqui na terra. É um passando o bastão para o outro, gente. Todo mundo vai chegar no pódio, que é a salvação em Cristo Jesus. Amém? Tem medalha para todo mundo, gente. Né? Amém? Então, o importante é você estar colocando ali outros em honra do que a você. Porque isso Deus vai abençoar. Porque, na realidade, eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Quando Jesus fala assim, eu sou a pedra angular, eu sou a pedra fundamental, eu sou a rocha sobre a qual as pessoas vão edificar a sua casa, né? A igreja. Então, presta bem atenção. Aonde fica a fundação de um edifício? Fica na laje ou embaixo? Cristo está onde? Nós estamos em cima. Ele nem se preocupou com isso. Olha só o que é humildade. Ele fala assim, quem crê em mim, fará as obras que eu faço e ainda maiores farão. A vontade de Cristo é que você faça mais do que Ele fez. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então vamos parar com essa vaidade, né? Ah, mas o outro está trabalhando, está ganhando almas, eu não estou ganhando. Aí não fica feliz que o outro está ganhando almas. Não fica feliz que o outro desenvolveu bem o trabalho, seja na portaria, no louvor, na dança, seja na obra. Não, gente, vamos ajudar aquele que está fazendo alguma coisa, porque todos ganham juntos. Quem está entendendo bem aqui? Porque aquele que nos recompensa, o nosso galardoador, é o mesmo Senhor. Quando alguém faz o gol, o time todo, hein? É ou não é verdade? Não importa quem fez, o time todo vence. Então a honra, presta bem atenção, é um exercício da humildade e que nos aproxima do Senhor Jesus cada vez mais. Se eu não souber o que é honra, eu não sou abençoado. Então a minha ligação com meu irmão tem que ser através da honra. Fala com o irmão que está ao seu lado assim, ó, eu preciso preferir você em honra do que eu. Estou sendo claro aqui, gente? E é tão pesado isso, tão difícil, porque na humanidade não se busca isso, porque o mundo jaz em quê? No maligno. E o maligno, ele honra? Não. Não, muito pelo contrário. Quanto mais você desonra uma autoridade, ele fica mais feliz. Por quê? Porque atrai maldição para a nossa vida. Estou sendo claro aqui? O Senhor Jesus, ele fala assim, aquele que der um copo d'água fria, já falei isso aqui, vou repetir, a um profeta, na qualidade de profeta, ele não fala só dar um copo d'água fria, é dar um copo de água na qualidade de profeta. Qual a diferença de um copo de água a um profeta ou um copo na qualidade de profeta? Sabe qual a diferença? Na qualidade de profeta, porque você está respeitando aquele indivíduo como emissário de Deus. Entendeu a diferença aqui? Amém? E aí, a Bíblia diz que ele vai receber galardão do profeta. Mas, meu Deus do céu, mas o profeta que vai na frente, ele apanha, ele vai para o poço, ele vai... E o outro só porque deu uma... porque para Deus, presta bem atenção, o importante é a obra estar feita. Não importa se um tem um dom de profetizar e o outro tem um dom de pegar água para poder dar para o profeta. Está contribuindo, vai ser abençoado em nome de Jesus. Estou sendo claro aqui, gente? Mas tem que arrancar essa desgraça da vaidade do coração. A forma como você contribui, você tem que contribuir como servir o próprio Senhor. E você serve ao próprio Senhor. Paulo diz assim, ó, que nós, servos, devemos servir aos nossos senhores, patrões, né, dignidade, como servimos ao Senhor. Porque a Cristo nós servimos. Entendeu bem? Então, tudo que você faz, quando você faz como se fosse ao Senhor, você está honrando a Deus na outra pessoa. Jesus fala assim, aquele que receber um dos meus pequeninos, aquele que receber um de meus discípulos, por ser meu discípulo, me recebe. Olha só que coisa maravilhosa. E quem me recebe, recebe o Pai. Então, entenda bem isso. Não deixe que o mundo engane você, porque a vaidade é uma desgraça, ela abate mesmo.
Eu estava falando aqui, ali em cima com a irmã, eu vou falar para vocês aqui. Alguns pais, né, modernos, a gente aprende aí nas internets da vida, né, de educadores moderníssimos, que você tem que dialogar muito com o filho, e tem mesmo, né? E que você precisa, vamos colocar assim, fazer o filho ter uma certa compreensão das coisas complexas, como as virtudes, né, de um relacionamento. Gente, criança vai saber disso, meu Deus. Raciocina que não dói, que burrice é essa do inferno. A criança, ela entende o seguinte, recompensa e punição. Quem entendeu bem aqui? Amém? Não dá para cobrar amor, que é um sentimento muito refinado. Estou sendo claro aqui, gente? A criança, ela aprende primeiro o respeito. E aí, presta bem atenção. Eu fui criado aprendendo a respeitar os mais velhos. Chega em casa, tem mais velho, pede bênção para todo mundo. Era assim que fazia. Senão vai levar um tapão na orelha. Quem entendeu bem aqui? Amém? Era assim, ué. Gente, eu não fiquei frustrado por causa disso, não. Eu acho que eu não fiquei sequelado. Fiquei, gente? Não sei. Né? Espero que não tenha ficado, não. Quem está entendendo bem aqui? Então, eu aprendi a respeitar os mais velhos. É sim, senhor, não, senhora. Adulto está conversando, não se mete. Quem entendeu bem aqui? Estou sendo claro aqui ou não, gente? Mas aí adulto está conversando, criança chega, para a conversa para dar atenção à criança. Que desgraça é essa? Hein? Ué? A criança está vendo a televisão, e aí os adultos querem conversar, e aí ela aumenta mais a televisão para poder você não conversar. E o pai e a mãe acham que é normal. E depois quer respeito. As crianças não entendem o que é amor. Elas não entendem o que é honra. Deu para entender bem aqui? Elas entendem o que é respeito. Então, quando você pede respeito, que você vai cobrar um respeito, que isso você tem que cobrar, quando ela ficar mais velha, ela vai, além de te dar o respeito, vai te dar o amor que você precisa. Estou sendo claro aqui? Agora, quando você cobra amor de quem não sabe o que é amor, sabe o que vai acontecer? Ela vai crescer, não vai te dar amor nem respeito. Mas isso é uma qualidade me perdoa, de pais carentes, doentes emocionais. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Estou sendo claro aqui? Pergunta, o pastor está te chateando hoje? Se está, ó, então estou gostando. Tá? Se está, eu estou ficando feliz que você está aprendendo. Porque no trauma que a gente aprende. Tá? A minha função, eu sou pastor, então eu tenho que tratar você para poder você melhorar. Que você fique com raiva de mim, mas que você seja curado, amém? Glória a Deus. Então, o que significa isso, gente? A gente precisa entender uma coisa. De criança, você tem que querer o respeito. Ela vai te respeitar e vai te amar. Porque, na realidade, nada do que eu fui corrigido me impediu de amar minha mãe, minha avó, meus tios e meus pais. Muito pelo contrário. Não só os amei, como os honrei até o final da vida deles, com tudo que eu tinha. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Glória a Deus por isso. Então, porque a criança ela não sabe discernir uma coisa da outra. Então, quem tem que ensinar a criança a ter empatia? Quem é? Os pais. Não adianta você chegar para uma criança e falar assim, olha, você tem que dividir o teu carrinho com o teu colega, deixa de ser egoísta, não vai adiantar. A empatia ela é criada, você tem que mostrar para a criança, olha só, você tem tanta coisa boa que Deus te deu, o outro não tem nada. Aí ela vai começar a se ligar com a outra. Quem está entendendo bem aqui? Amém ou não amém? Amém? Ou seja, e detalhe, isso você não pode. Por quê? Porque eu sou seu pai e sua mãe não pode, pronto. É melhor para você. Estou sendo claro? A criança sabe que é melhor para ela se alimentar? Sabe ou não? Já tem criança dando conselho para o pai e para a mãe. Não vai honrar nunca. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então a honra, ela passa por um processo, por isso que eu falei, temor, gratidão, depois a honra. É uma escada, não dá para você querer a honra sem ela ter os primeiros degraus. Estou sendo claro ou não, gente? Amém? Quer ver uma coisa?
Quem teme a Deus aí? Levanta a mão. Eu temo. É claro, gente, a gente teme a Deus. O ideal é partir para o amor, mas primeiro degrau é o temor. Por que você teme a Deus? Porque Ele é o dono da vida, e se você não temer a Deus, Ele pode tirar a tua vida. Ou do pior ainda, não tirar agora, mas chegar do outro lado depois, você levar um susto. É ou não é? Ih, o negócio é sério. E aí vai descer em vez de subir. É ou não é verdade? Amém? Só que aí, a partir desse momento do temor, eu começo a conhecer a Deus. E aí Ele vai me dar intimidade, né? Como a gente já falou na primeira palavra. E na intimidade, no segredo, eu vou conhecendo mais ao Senhor. E quando eu vou conhecendo ao Senhor, eu vou ficando mais grato. Porque se a minha vida partiu dEle, tudo que eu sou partiu dEle. É ou não é verdade? Ele perdoou meus pecados, enviou Jesus Cristo para me salvar. Ainda vai me levar para o céu. Meu coração só tem que ter gratidão. Concorda comigo? Mas isso não exclui que uma coisa chamada honra. E eu só posso honrar a Deus quando eu honro o meu próximo. Não dá para honrar a Deus sem isso. A Bíblia diz, né, eu falei outro dia aqui, vou repetir, que Abraão, depois de ir para uma batalha, né, e ele teve uma vitória para poder conseguir resgatar o sobrinho dele, Ló, ele trouxe lá os espólios de guerra, e ele procurou alguém para o quê? Honrar na pessoa de Deus. Ele procurou um sacerdote. Nota que Abraão falava diretamente com Deus. Deus ia na tenda de Abraão para conversar com ele. Abraão, você vai ter um filho de Sara e tal. É ou não é verdade? E Deus ainda falava com ele, ó, eu vou destruir Sodoma e tal. E Abraão ainda discute com Deus, conversa com Deus, ó, Senhor, mas só vai destruir uma cidade se tiver 50 justos, se tiver 45, 40, 35, 30, né? Chato pra caramba, né? Lá, até Deus, né, falou, não, se tiver 10 não vou destruir, mas só tinha um, ele tirou esse um para fora. E aí, mesmo assim, quando Abraão recebe aquela vitória, ele procura alguém para honrar na pessoa de Deus, olha só. Ele procura Melquisedeque, que era rei de Salém. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Fala com o irmão que está ao seu lado assim, se você não sabe honrar o teu próximo, jamais vai honrar a Deus. Porque Deus tem seus emissários. Tem ou não tem? Hã? Lá em Romanos 13 diz o quê? Que toda autoridade é instituída por quem? E não há autoridade que não seja por ele instituída. E toda alma tem que estar debaixo de autoridade. Isso é muito importante a gente entender isso. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, há uma dificuldade, né, muito grande na humanidade em saber o que é honra, mas quando aprende as coisas funcionam. Eu já falei aqui, o maior cientista né, as pessoas falam de Einstein, né? Eu vou ser sincero, ele contribuiu muito, principalmente com essas células fotovoltaicas, foi ele que foi o precursor disso. Mas a teoria da relatividade, ele nem ganhou o prêmio Nobel por causa disso. Mas o maior, para mim, de todos foi Isaac Newton, né? Que além das leis gravitacionais, que a gente sabe que foi ele que fez isso tudo, as órbitas dos planetas, essa coisa toda, né? Por exemplo, ele conseguiu desmembrar a luz, ele, né, descobriu que a luz não é branca, a luz ela é colorida, né? São várias cores, e ele que fez isso no prisma. Perguntaram-lhe o seguinte, pô, se você realmente é um gênio, você é um visionário. Ele falou, não, se eu vi mais longe, é porque eu estive sobre os ombros de gigantes. Quem está entendendo bem aqui? Honrou as pessoas que vinham antes dele. Tem gente que quer até apagar o nome de quem veio antes para poder se colocar como se fosse o original. É ou não é verdade, gente? A vaidade é tão grande que a pessoa, não, eu que fiz tudo. Fala que o irmão que está ao seu lado assim, ninguém fez nada, a gente está colhendo o que o outro plantou. É ou não é verdade? Amém? Glória a Deus. Né? Está colhendo o que o outro plantou, gente, ninguém fez nada. Então, Deus, ele fala com clareza com relação a isso, que é o nosso Senhor Jesus, né? Se você puder abrir aí, só para você... Olha só, em Mateus 10, 40, diz assim, quem vos recebe, a mim me recebe. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, o Pai. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo.
E qualquer que tiver dado um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de maneira nenhuma deixará de receber o seu galardão. Olha só que coisa maravilhosa. Então nós, presta bem atenção, quando honramos as pessoas que nós julgamos serem estabelecidas por Deus, nós é que somos abençoados. Estou sendo claro aqui ou não, gente? Amém? Amém? Né? A gente não vai demorar, não. 10 minutos a gente termina. Um caso, né, já falei de Abraão aqui, poder parar por ali. Mas olha só para você ter uma ideia. A Bíblia diz que tinha uma mulher de Sunem, não tem o nome dela. Sunamita é porque ela é de Sunem. Quem entendeu bem o quê? A pessoa chama ela de Sunamita como se o nome fosse Sunamita. A gente tem que dar nome de pessoa de Sunamita, tudo bem. Mas é porque ela é de Sunem. E aí a Bíblia diz que Eliseu, que era homem de Deus, passava sempre por ali. E ela olhou e falou assim para o marido dela assim, eu vejo que aquele homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Olha o que ela faz. Eu vou fazer aqui um quarto para quando ele passar, ele vai ter o quê? Um lugar para descansar. Olha só, coisa maravilhosa. Quem está entendendo bem aqui? Amém? E ela coloca lá um quarto. Aí ela bota uma cama, bota uma escrivaninha, uma cadeira para ele poder passar e descansar ali. Ele passava ali e parava, descansava. Ele, o servo dele, Geazi. O que ela está precisando? Chama ela lá. O que você está precisando? Ela falou, não preciso de nada não, estou bem, estou tranquilo, estou em paz. Aí o assessor dele, né, que era o Geazi, que é o fofoqueiro, falou o seguinte, ó, ela não tem filho. O marido dela também já é velho. Olha só. Cagueta logo. Quem entendeu bem aqui? Né? Aí Eliseu fala, não, fica tranquilo então, daqui a um ano você vai estar com a criança nos braços. E dito e feito. Quem entendeu bem aqui? Fala que o irmão está salado de Deus abençoa até nesse nível, não é verdade? Está parado, Deus faz o negócio, né? Melhorar de novo. É ou não é verdade? Amém? Né? Já estava mal. E aí, ela tem um filho, Eliseu vai embora, tal, beleza? O que acontece? O tempo passa, o filho dela, como qualquer, na época, a média de vida era pouquinha coisa, sabe? A pessoa tinha uma dor de cabeça, uma gripe, ela morria. E o filho dela veio a falecer. Sabe o que ela faz? Ela pega, não fala com ninguém, deixa o garoto, sabe aonde? Leva para o quarto que ela havia deixado do profeta, coloca na cama do profeta. Pega um cavalinho dela, um burrinho, e vai atrás do profeta. Chega lá perto do profeta, o que houve aí? E ela, você está triste, né? Aí ela, estou, porque meu filho faleceu. E agora? Aí ele fala, calma aí que eu vou lá. E o profeta vai até a casa dela. A Bíblia diz que ele vai, né, ora ao Senhor e Deus ressuscita o filho dela. Ele restitui. O que eu quero dizer com isso para você? Você prospera, é abençoado naquilo que você honra. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Fala comigo assim, eu vou prosperar naquilo que eu honro. A um nível a mais. Ela já era rica, ela já tinha nome, tinha estrutura. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Mas o que Deus fez? Na cama que ela deu o profeta dormir, Deus ressuscitou o filho dela de novo. Então Deus quer abençoar a nossa vida, mas é importante a gente saber que além do temor, tem a gratidão e tem a honra. Olha só, presta bem atenção. O Senhor, ele fala assim, trazer os dízimos e oferta da casa do tesouro, né? Provai-me nisso, se o Senhor não abrir a janela do céu e derramar a bênção sem medida sobre vós. Mas Salomão, que foi um rei sábio, né? Deus deu sabedoria, um rei, né? Que foi o mais rico da história, o que ele fala? Ele fala só para trazer os dízimos e oferta, o que ele fala? Ele fala uma palavra antes, ó, honra o Senhor com as primícias da tua renda, e se encherão de mosto teus lagares. Quem está entendendo aqui? Prospera. Porque uma coisa é você dar uma oferta, outra coisa é você dar uma oferta com honra. Estou sendo claro aqui a diferença, gente? Depende do coração, de como você está fazendo isso, como você está servindo. A diferença é muito grande, mas muito grande mesmo. Então a honra tem um peso gigantesco para Deus. Né? Honrar a sua igreja,
honrar sua esposa, seu esposo, honrar o trabalho que Deus te deu. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Mas é com peso de honra. Estou sendo claro aqui, gente, em nome de Jesus. Deus quer prosperar a tua vida, abençoar a sua vida, mas a gente precisa subir de nível. E às vezes a gente não consegue fazer isso, porque é normal a gente trazer um dízimo, uma oferta, é normal você trazer um copo d'água para alguém, é normal. Não, existe uma diferença na honra. Olha o que Jesus fala, copo d'água na qualidade de profeta. Não é só um copo d'água. É a mesma água, meu Deus. Estou sendo claro aqui, gente? A mesma água, não mudou nada, a atitude é a mesma, a pessoa é a mesma, mas o coração vai fazer diferença, que o Espírito Santo percebe isso. Aí a coisa muda. A bênção vem sobre a tua vida. Estou sendo claro aqui, gente? Né? Poxa, eu vou ter que sustentar. Minha mãe, meu pai estão velhos, tem que estar dando ajuda, tem que estar socorrendo. Olha só, gente, isso não é o sentimento. O sentimento é o seguinte: graças a Deus que Deus está me dando condição de conseguir ajudar minha mãe e meu pai, de honrá-los com o que eu tenho. Deu para entender bem? Fala comigo assim: eu não abençoo jamais o meu pai e minha mãe. Você pode ajudar financeiramente, pode cobrir de ouro. Isso não é bênção. Bênção espiritual. Isso é o quê? Isso é a sua parte na honra para a vida deles. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Quando eu trago dízimo e oferta para a igreja, eu não estou abençoando a obra de Deus. Para com isso, o maior não pode ser abençoado pelo menor. Estou sendo claro? Abra em Hebreus 7:7. Abra aí, para você ver o que diz ali. É inconteste, não há contradição alguma. Está bem assim, várias versões. Tá? O menor é abençoado pelo maior. Então, eu jamais vou abençoar meu pai e minha mãe. Estou sendo claro aqui? Eu jamais... Olha, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Dinheiro, carro, pagar plano de saúde, casa, isso não é bênção, meu Deus. Isso são bens materiais. Estou sendo claro aqui, gente? Bênção é a mão de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Que aí é onde você está, prospera. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Amém? Glória. Então, olha, Melquisedeque, né, recebeu de Abraão tesouros. Ele não foi abençoado por Abraão. A Bíblia diz que Melquisedeque abençoou Abraão. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então, é muito importante a gente entender isso. A honra, ela, para que eu possa honrar, eu tenho que ter o coração humilde e reconhecer na vida da pessoa quem ela representa. Ela representa quem? As autoridades, representa Deus, representa a igreja, representa o Senhor Jesus. Amém? E o que ela representa na minha vida também? Estou sendo claro aqui, gente? Amém? O que ela representa na minha vida? Aí você é abençoado. Isso é muito importante. Agora, existe um caso em que Deus... Sempre o menor honra o maior. Mas existe um caso em que o maior abençoa o menor. Abra em João, Evangelho segundo São João, capítulo 12, versículo 26, para a gente encerrar. Existe esse caso aí, e você vai entrar nesse caso hoje em nome de Jesus. Quem quer ser honrado aqui por Deus aqui? Amém? Diz assim, abre aí, Evangelho segundo São João, capítulo 12, versículo 26. Diz assim, ó. Se alguém me serve, Jesus falando, está ali não, né? Siga-me, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Quem quer ser honrado por Deus aí? Coisa maravilhosa, você aprende a honrar ao Senhor Jesus com o teu serviço e o Pai honra você onde você for. Quem entendeu essa mensagem aqui em nome de Jesus? Olha, essa é uma força poderosa para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Fortalecer você de maneira rica e poderosa em nome de Jesus. Amém? Falar comigo assim, temor, gratidão e honra são forças poderosas para eu ser abençoado e honrado pelo Senhor. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, né? Para Deus te orientar, te direcionar, para que você saiba, né,
É realmente exercitar isso. Vem, quando você vier trazer uma oferta, traz com peso de honra. Estou honrando meu Deus. Amém? Quando falar da tua igreja, fala com peso de honra. Quando falar, né, dos teus líderes, fala com peso de honra. Amém? Sirva com honra. Sabe por quê? Porque isso redunda em bênção para a tua vida, de maneira rica e poderosa. Glória a Deus. Que se não souber honrar, você aí é abençoado. Mas Deus quer colocar você num outro nível. Entendeu bem? Um outro nível. E aí, é o que o Senhor Jesus quer para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? E eu sei que Deus vai abençoar você de maneira rica e poderosa. Pai, em nome de Jesus. Aqui tua palavra, Senhor, que nós ministramos nessa noite. É a terceira mensagem. A primeira foi sobre temor. A segunda, a gratidão. E agora a honra, meu Pai. Todas requerem humildade. Então, meu Deus, eu peço a Ti que o Senhor nos dê um coração cada vez mais humilde, para que sejamos gratos e também saibamos honrar, meu Pai. Honrar o nosso próximo, as dignidades, honrar a Ti através das pessoas, para que o Senhor venha trazer bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Pai, as mesmas bênçãos de Abraão, se o teu amigo Abraão soube o que é honra, como eu não vou saber? Sim, meu Deus, meu Pai. José soube o que é honra. Moisés soube o que é honra, meu Pai. Meu Deus, Davi sabia o que era honra, Senhor. Todos os teus servos que foram abençoados sabiam o que era honra. Então nos ajuda também a seguir essa orientação, Pai, que está na Tua palavra, para que sejamos honrados por Ti, meu Pai. Que possamos nos humilhar para sermos exaltados. Que possamos ter a humildade que vai à nossa frente, porque a honra vem logo atrás conosco. Nos ajuda, meu Deus, para que sejamos mais que vencedores, em nome de Jesus. E se por acaso erramos em algum momento na nossa vida, não honrando quem deveríamos honrar, não respeitamos quem deveríamos respeitar, nos perdoa e nos concede agora um coração de honra, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Meus amados, existe, como eu falei no início, vou terminar, existe honra na presença. Sabe o que significa isso? Honra na presença. Todo dia, ao virar da tarde, Deus aparecia, ia lá no jardim do Éden e chamava quem para conversar com ele? Quem? Adão. Quando ele peca, a primeira coisa que ele faz é não honrar mais a Deus com a presença dele. Se esconde. Estou sendo claro aqui? Se esconde. Quando a gente está em falta, a gente faz logo o quê? Quer se esconder. Tem como se esconder de Deus? Não. Na verdade, nós estamos desonrando o Senhor. Então, quando há um chamado de Deus para a tua vida, se apresenta, para a gente não perder aquilo que Deus tem para a gente. Duas passagens aqui que eu quero falar com vocês sobre Vasti. Está lá no livro de Esther. A Bíblia diz que Vasti era esposa do rei. E ele estava dando um banquete, era rei de reis, para os reis que ele dominava. E ele chama Vasti para a honrar diante das pessoas, diante dos reis. Ele queria mostrar, Vasti, a esposa dele, a beleza dele, para os reis. Aí ela fala, eu não vou não. Eu não vou não, porque já está doidão, já bebeu, já está pagando mico. Quem entendeu bem aqui? Aí não vai. Sabe o que acontece com Vasti? Ela perde a condição de rainha e é expulsa do reino. Tem gente perdendo a coroa porque também não sabe ser honrado. E não sabe honrar aquele que te chama. Quem entendeu bem aqui? Amém? Estou sendo claro aqui, gente? Um outro caso que é mais grave do que esse. Mais grave do que esse? É. Sabe qual é o outro caso? É quando Jesus fala do grande banquete. Que o pai vai dar uma festa para o filho, as bodas. O filho é Jesus, tá? E aí olha só o que ele faz. Ele manda sair pelas ruas e convidar as pessoas. E ele vai, chega num lugar, chama os nobres e eles falam assim, eu comprei um campo, eu tenho que negociar, não posso ir. Me tenha por isso cruzado. E aí depois ele chama outro, eu casei, eu vou ter que cuidar do meu casamento, não posso ir, não vai. Sabe o que o pai de família faz? Faz o seguinte, chama todo mundo que está pela rua, tá? Porque aqueles que
não receberam o meu chamado. Aqueles que fizeram pouco caso do meu chamado não provarão da minha ceia. Então Deus nos chama para participar da ceia dele. Quem está entendendo bem aqui? Então toda vez que Deus te chama para um culto, para uma atividade na igreja, Ele tá te chamando e você sente no coração, não se esconde não, para você não perder a posição para outro. Esther entrou no lugar de Vasti. Está sendo claro aqui, gente? Amém? Esther entrou no lugar de Vasti. E Deus chamou o aleijado, o coxo, no lugar dos nobres. Fala com o irmão que está falando assim, ó, eu não vou deixar com que ninguém receba a honra no meu lugar. Amém? Glória a Deus. Vem aqui ao altar se você desejar, pedir a Deus, Senhor, eu quero ter mais um coração de honra, honrar aqueles que o Senhor coloca no meu caminho, e eu quero te servir mais para também ser honrado por ti. Porque Deus vai te honrar. Amém? Cada vez mais. Ele vai te honrar cada vez que você servir mais o Senhor, que você recebeu o chamado e vir. É ou não é? Recebeu, vem, gente. Pronto, prontidão. É ou não é? Isso faz parte da honra, não é? Faz da honra. Não perca a tua coroa. Jesus fala assim, ó, guarda a tua coroa para que ninguém te tome. Vasti não guardou. Não soube honrar. Se não soube honrar, perdeu. É ou não é verdade? Né? Então presta bem atenção. Tudo aquilo que você admira, tudo aquilo que você honra, você atrai para si. Tudo aquilo que você desdenha, você afasta de si. Isso em qualquer área da vida. Então, se você honra Deus, você vai atrair Deus para você. Se você honra, né, as dignidades que Deus levanta para abençoar a tua vida, você vai atrair a bênção dessa pessoa para você. Sabia disso? É sério isso, é sério. Você vê que Eliseu, ele ficava atrás de Elias dia e noite. Elias, teve uma hora que Elias falou, rapaz, deixa ser chato, me larga, deixa em paz. Eliseu ia para Jericó, lá ia ele. Eliseu voltava, lá ia ele. Ia para Gilgal, ia ele. Elias ia e Eliseu estava atrás. Chegou um momento que Elias falou, rapaz, fica aqui que eu vou atravessar o Jordão aqui. Vou abrir o Jordão para atravessar. Fica aqui, ele vou deixar nada. Onde o Senhor for, vou. E a Bíblia fala que ele era aquele que deitava água na mão de Elias. Ele não tinha problema nenhum com isso. Sabe o que aconteceu? Quando Elias é levado ao céu, o que você quer? Eu quero porção dobrada do teu espírito. E ele foi honrado duplamente porque ele ficou no lugar de Elias. Quem entendeu bem aqui? Então você atrai aquilo que você honra, aquilo que você respeita, aquilo que você admira. Então admire o Senhor Jesus, tá? Honre as pessoas que precisam de honra, amém? Não precisa, na realidade não é que precisam de honra, porque a pessoa que você honra, ela não precisa de honra. Essa é a verdade, tá? Porque a honra abençoa quem está honrando. Quem entendeu bem aqui? Amém? Feche seus olhos então e converse com Deus nesse momento, pedindo ao Senhor, Senhor, me ajuda a ter um coração de gratidão, me ajuda a ter um coração que tenha honra no coração, meu Pai. Me dá esse coração humilde, porque eu quero ser abençoado. A Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde. O que é graça? Ele levanta, ele dá leveza, dá tranquilo. Tudo aquilo que você vai fazer parece que está leve, porque o Senhor está dando graça. Está dando graça para você. Pai, abençoa teus filhos. Pai, dá um coração de honra para os teus filhos, em nome de Jesus, para que possam ser mais que vencedores. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoa, Pai. Atentamente eu ouvi a tua voz.